Sejam bem-vindas ao Encontro Eu Mulher. Meu nome é Naira Curso dos Passos, eu sou mentora, consteladora familiar e terapeuta sistêmica. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, onde a gente vai falar um tema muito interessante para vocês. A gente vai falar sobre corpo e mente sã. O que essas duas coisas têm a ver com a nossa vida e por que é tão importante a gente estar com os dois saudáveis, para que a gente possa ter uma vida, né, mais leve, mais tranquila e alcançar, né, não só a vida física que a gente tanto deseja, mas a vida espiritual, a vida mental que todos nós, né, como seres humanos buscamos hoje em dia. Então, a Sândia também é mentora de emagrecimento, ela é uma amiga muito especial, ela é uma parceira de vida, de trabalho, mas o currículo dela eu vou deixar para que ela mesma fale. Como você disse, você é? Hoje ela me perguntou, me manda o teu currículo. E eu disse para ela, põe lá, um ser humano em evolução. É o que todos somos, né? Somos presos a currículos, ao que você é, qual o seu sobrenome, quando na verdade tudo isso são máscaras para esconder a nossa verdadeira essência. E isso já faz parte, né, de a gente poder ter uma mente sã e um corpo sã. É retirar essas máscaras e descobrir quem a gente realmente é. Quem me conhece um pouquinho há mais tempo, e vocês estão me conhecendo aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar um pouquinho também, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes maravilhosas, sou esposa, né? Estou como consteladora e terapeuta, mas já fiz de um tudo nessa vida. Conforme eu for conversando aqui com a Sândia e com as próximas convidadas também, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Mas para que esse programa faça sentido, eu preciso falar que hoje eu tô realizando um sonho. Eu tô voltando a apresentar esse programa. Ele já existia em outro formato que tem no meu canal no YouTube. Então ele se chamava Podcast Eu Mulher, agora ele vem a ser o Encontro Eu Mulher. É um formato diferente, com uma divulgação diferente, mas a essência é a mesma. Aqui a gente fala de histórias verdadeiras de mulheres reais. Ou seja, todos os pontos que eu vou trazer para vocês aqui é para contar sobre as mulheres que passaram e passam pela minha vida, como elas inspiram outras mulheres e o que elas fazem hoje para contribuir com o mundo. Eu digo que a mídia, né, Sandy, ela fala de um, até quando a gente fala de corpo, né, sem celulite, sem estria, é aquele corpo perfeito, e a gente sabe que na realidade tem muita máscara ali, né, que são todos os filtros que são colocados. E a nossa vida como mulheres, ela tá sendo mascarada por muitos filtros. E é isso que esse programa quer desmistificar. Que sim, a gente pode ter uma vida real, né? Sem ser a ideal. Porque a ideal todo mundo sonha. Mas somos feitos de realidade. E a Sândia tem me mostrado isso na pele. Então, eu gostaria, Sândia, que tu pudesse contar um pouquinho da tua história. Qual foi a virada de chave? De tantas, né? De tantas chaves, porque a gente vinha falando no carro, assim, de algumas dessa semana, inclusive. Quais são as viradas de chave que te fizeram se transformar na mulher que tu é e como que tu ajuda as pessoas no mundo? Bom, a minha maior virada de chave, é sobre isso que a gente veio falar, é essa questão do corpo e a mente sã mesmo. Porque eu cheguei em um momento da vida onde eu estava realmente com todas as minhas saúdes comprometidas, em estado de calamidade. E eu sempre digo que para mim aconteceu assim, eu cavei um poço, só que eu fui lá no porão do fundo do poço, onde eu não via mais saída para nada, sabe? Então eu tinha 2 doenças autoimunes altamente severas, financeiramente mal, emocionalmente mal, espiritualmente mal, e eu comecei a ver todas essas minhas saúdes adoecidas. E foi quando eu tive que ir buscar forças para poder sair de tudo aquilo. E é o que a gente vinha conversando no carro. Às vezes, a gente entra num caos tão grande na nossa vida, em várias áreas, que a gente se vê sem forças.
E por isso a gente vê hoje tantos suicídios, tantas coisas acontecendo. Só contextualizando o que a Sandra tá trazendo, é que a gente falava de grandes players que já tentaram suicídio, de pacientes minhas que passaram por um quadro de vida muito terrível. E às vezes as pessoas se sentem literalmente perdidas, desconectadas de si. E eu falo muito sobre essa reconexão, sobre esse de volta para casa. Onde é que tá a tua verdadeira identidade? Quem que tu é realmente? Porque uma frase tem permeado a minha vida por no mínimo uns 6 meses, que é você não é o que fizeram contigo. Você é o que você faz que fizeram contigo. Então não é porque tu teve uma infância pobre, que pobre eu digo humilde, que tu precisa ser uma pessoa humilde pro resto da tua vida. Não é porque tu era uma criança obesa que tu precisa ser obeso o resto da tua vida. Não é porque tu tá doente fisicamente ou mental que tu precisa continuar doente. Então são escolhas. Eu precisei fazer uma escolha para estar aqui hoje. Eu precisei abrir mão. Eu saí correndo no horário do almoço, as minhas filhas ficaram, meu marido ficou lavando a louça, eu precisei ajustar a agenda para estar aqui. Eu precisei fazer escolhas. Então, quais são as escolhas corretas? E eu vejo que a maior dificuldade, Sandra, é a gente ter o discernimento de qual escolha fazer. É que, Nai, hoje, o que eu vejo? E eu vinha pensando desde que tu me convidou para estar aqui, o que seria importante a gente falar. E o que eu entendo? Hoje, nós somos tratados por partes, tu concorda comigo? Sim. Por exemplo, eu vou no médico, no clínico geral, e eu tenho uma dor de estômago. Aí ele me manda onde? No gastro. Aí eu fui no gastro e eu tomei uma medicação e essa medicação me deu dor de cabeça. Aí ele me manda onde? Num neuro. E aí nós vamos sendo tratados por partes e a gente está indo para esse caminho de achar que somos partes, partes separadas, e nós não somos. Nós somos parte de um todo. Então nós temos que começar a trazer também essa consciência de que nós somos um e que esse um ele precisa ser tratado de forma integrada, de uma forma integrativa, sabe? E a gente se engana quando acha, e quando a gente fala de corpo sã, a gente pensa naquele corpo top, daquela modelo top das galáxias. Cheio de quadradinho, né? Cheio de quadradinho, né? Cheio de quadradinho na barriga. E não é isso. O corpo, ele só reflete tudo aquilo que nós temos dentro. Só isso. Então a gente começa muitas vezes assim, primeira desconexão da vida, a desconexão essa do todo, do criador, da fonte, eu não sei o que né, as pessoas que estão assistindo a gente acreditam. A primeira desconexão começa aí. A gente se desconecta desse todo, dessa fonte criadora. Aí, quando a gente se desconecta, começa uma confusão mental. Por quê? Porque nós recebemos, somos nutridos por essa fonte e de repente nós interrompemos essa conexão. E a nossa mente começa a entrar num conflito, que a gente acorda de manhã, bate o dedinho na mesa, já começa reclamando, porque meu chefe, porque minha família, porque meus filhos, porque meu emprego, porque nada tá bom. Nem olha para fora, não olha para o céu, não olha nem que acordou. Gratidão, Senhor, por eu ter acordado. A mente, ela começa a entrar num caos. Feito esse caos mental, que tem de muitas fontes, é normal a pessoa começar a fazer o quê? Eu preciso me devolver energia, porque esse caos mental, essa falta de desconexão com a fonte, ela começa a gerar um vazio. Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Eu tô acordando cansada, eu passo o dia cansada, eu tô sem paciência. Aí o que eu faço? Como? Eu vou comer. A fome emocional. Mas eu não vou comer uma fruta, né? Não, meu corpo quer um doce, uma pizza. Porque eu estou buscando essa energia. Buscando dopamina. Estou buscando dopamina, estou buscando prazer, estou buscando me conectar. Uma curiosidade bem interessante, que aqui fala uma mãe de 2 adolescentes, né?
Então, na adolescência é onde os níveis de dopamina mais descem. Por isso que os índices de suicídio na adolescência eles estão crescendo e são maiores, né? Então, eu vejo assim a oscilação de humor, de quando acorda 10 minutos depois, 1 hora depois, 2 horas depois. É uma oscilação interminável. E por que parece que o adolescente come muito? Não é porque ele tá crescendo, não. É oscilação emocional. É oscilação emocional. Ele precisa comer para suprir. Aí a gente pega pessoas que fazem esportes, pessoas que se nutrem de outras fontes de riqueza, que não é a alimentação. Tem alguns que são obesos também. Será que é a fonte correta? Porque se fala de mentalidade, né? Eu falo muito sobre mentalidade. Tenho integrado a espiritualidade há pouco tempo. E sempre chegava um momento nos tratamentos com as minhas pacientes que era assim, elas chegavam trazendo uma dor. Eu tô com um problema no meu casamento. Daí depois que aquela dor maior passava, mas agora eu tô descontente com o meu trabalho, com o meu corpo, com a minha autoestima. Trabalhava isso. Mas ficava dito do vazio. E aí nós somos tríade, né? Corpo, mente e espírito. Então, eu nunca consegui terminar o trabalho com uma paciente minha sem que a gente passasse pela parte espiritual. Mas, se a gente pensar que nós somos espírito antes de sermos corpo, por que é a última coisa que a gente olha, Sandy? Exatamente. Porque nós estamos inseridos num mundo onde o ter, a busca pela tal da felicidade o tempo todo, a busca pela posse, a busca por um lugar cada vez mais alto, tá fazendo com que a gente vá para esse lugar. E aí a gente esquece o que é principal. E a gente volta no que a gente estava falando, nas prioridades. Qual é a primeira prioridade que eu tenho ao acordar? Agradecer por ter acordado. Quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu? Feito isso, o que eu faço? E eu tô falando isso tudo, né? Porque foi isso que me fez sair daquele casulo que eu estava. Porque até te fazer, o que isso tem a ver com a tua missão e com o teu trabalho? E aí eu tive que fazer o quê? E é uma história que eu sempre conto. Que um dia eu estava em casa e eu estava muito mal dessas doenças e eu não conseguia levantar pra... Há quanto tempo tu já estava doente? Pelo menos uns 5, 6 anos. E eu não conseguia levantar pra cuidar da Giovana, que tinha 2 aninhos. E eu precisava fazer comida, eu precisava, ela, né? Uma criança de 2 anos tem muitas necessidades para serem supridas. E eu levantei da cama, devagarzinho assim, porque eu tava muito fraca, e tive aquela conversa com o Criador. Diz, olha só, tô aqui, e se o senhor tem algo para mim, me mostra de uma vez, porque eu não aguento mais. E se não tem, já me leva de uma vez, porque eu não quero mais viver isso. Sabe quando tu chega assim no limite do limite? Eu não aguentava mais aquilo. E ali eu vi que eu religuei aquilo que eu tinha cortado. Porque, Nai, antes disso eu entrei nessa cultura. Que é o quê? Trabalhar, sabe? Vem pra casa. E no meio que eu vivia nessa época, eles ainda diziam assim, não, casa é só pra dormir e tomar banho. No mais, a gente tem que ir. E eu entrei nisso, nessa loucura até eu adoecer. Então, quer dizer, a doença, ela vem vindo lá de cima. Vem de desconexão da fonte, aí me adoece o campo mental e adoece o corpo físico. Quando eu adoeço o corpo físico, geralmente nesse caso é onde eu mais me alimento mal, onde eu bebo coisas açucaradas, onde as pessoas bebem mais para suprir. E aí o corpo ele também físico começa a ter problemas. E como é que eu faço para fazer essa inversão? No meu caso, eu tive que me ajoelhar, me humilhar perante Deus e pedir ajuda. E quando eu pedi ajuda, tive que começar do físico de volta para minha conexão espiritual. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me desintoxicar, comecei a me desinflamar, para que o meu corpo ficasse, sabe, desse um alívio nele,
para que eu pudesse voltar a buscar as coisas que estão na terra. Essa semana eu li algo que diz que a gente veio do sopro da terra, né? Mas a gente quer comer salgadinho, né? E bolachinha recheada. A gente não quer comer as coisas que são da terra. Mas nós viemos da terra, nós precisamos das coisas que a terra nos fornece. Ali está a nossa saúde, ali está a nossa cura. Através dos chás, através dos alimentos. Então a gente tem que começar trazendo essa consciência. Feito isso, você começa a ficar com a mente mais organizada. Porque se você se alimenta bem, você se hidrata bem, você tem uma rotina de exercício, você começa a sentir que você está mais leve, com raciocínio mais rápido. Aí o teu campo mental começa a se organizar, começa a pensar, bom, Nai, só TTT não é esse o caminho, acho que eu vou ter que, né, diminuir aqui, organizar aqui. Feito isso, a gente já consegue começar a se reconectar com a fonte, com o todo, para receber. Porque eu acredito muito que somos intuídos a todo momento. Tu acredita também? Acredito. Eu acredito que há um espírito, o Espírito Santo, que ele está sempre aqui, ó. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. Eu acredito sim que ele passou por lá, que passou por aqui e que nós estamos aqui falando para as pessoas. Algo vai tocar em alguma pessoa. Em alguém. E pronto, ele atingiu o objetivo dele. Entende? Então, tendo isso que nos guia, a gente nunca pode deixar essa conexão como última prioridade. Entendi. Né? Então, hoje tu faz um trabalho terapêutico e de alimentação saudável, não de emagrecimento. Hoje, quando a pessoa chega pra mim, eu tendo essa consciência, eu não posso falar de cara pra ela isso. Mas eu vou fazendo o quê? A pessoa geralmente chega pra mim que ela quer emagrecer. Tá, ela chega com ela sobrepeso. Ela chega pra mim com sobrepeso, com obesidade, ela quer emagrecer. E aí eu preciso mostrar pra ela o quê? Que a gente precisa fazer algumas correções. Aí eu preciso mostrar pra ela que a vida tá na terra, que a vida tá na água, que a vida não tá num copo de Coca-Cola, que a vida não tá numa bolacha recheada, que a vida não tá naquele caos de alimentação que ela tá vivendo. Quando eu consigo organizar isso, eu começo a trazer essa consciência para ela. Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Entende? E aí eu também começo a conectar ela a pessoas como você, como outras fontes. Porque eu não vou conseguir resolver tudo isso sozinha. Ou digo, tu já tem uma terapeuta, tu já tem uma pessoa que tu conversa. Porque ela precisa também organizar essa parte. Ela precisa ver o que leva. Todo peso, Nai, ele tem uma história por trás. Ninguém está acima do peso porque, ai, nossa, eu adoro. Ninguém adora. Se adora. Tu pode se aceitar, é diferente. É o primeiro passo. Pode aceitar que se é uma pessoa fofinha, mas isso não quer dizer que eu me amo sendo assim. Pelo menos não conheci ainda. Geralmente, e tu tem know-how muito melhor para falar disso, é uma defesa, uma proteção. Essa pessoa talvez lá na infância dela passou por algo muito desafiador e hoje ela precisa se proteger. Como que a gente se protege? Uma capinha de gordura, né? Dentro da visão sistêmica, a gente trabalha muito essa questão que o peso, ele normalmente tem uma correlação com a ausência da mãe. É a ausência que a criança, né, que a criança sentiu dessa mãe. Não quer dizer que essa mãe foi ausente, porque talvez ela estava só trabalhando 1, 2, 3 turnos para suprir a necessidade da casa. Mas a criança entendeu um abandono. E a criança entendeu como abandono. Então, se eu não tenho o conforto e o colo que vem da minha mãe, qual outra coisa que hoje, como adulto, pode me confortar? A gente não vai ter o colo da mãe também hoje. Raramente a gente consegue ter. Mas aí a gente encontra nos açúcares, no chocolate, principalmente primeiro no açúcar. Depois nas coisas mais gordurosas que tem um sabor que nos lembram que existe conforto. Só que o que acontece, tu sabe melhor do que eu explicar isso, mas pouco que eu sei, eu entendo que a gente recebe um nível de açúcar, de carboidrato, que também vira açúcar no final, grande, que eleva a nossa serotonina, que eleva a nossa dopamina, mas isso também cai rapidamente.
a menos, por exemplo, quando tu come, tu tá no 0, tá? Aí dá o pico, e quando ele cai a -2, -10, -20, depende. Entende? Ele não cai aqui nesse nível. Não volta ao nível que ele começou. Ele cai um nível mais baixo. Abaixo. Então, aí eu comi não chega um, eu tenho que comer 2. Não chega a 3. Um chocolate não dá, precisa ser a caixa inteira. E às vezes come sem ver que tá comendo. Por exemplo, um hábito muito ruim, Nai, comer na frente da televisão, das telas do celular. Nós deveríamos ter essa pausa. As pessoas não sabem o que estão comendo, o gosto do que estão comendo. Nós não estamos mais vivendo o presente, Nai. Nós só vivemos o futuro. E sempre no futuro. Futuro. Qual o problema que eu tenho pra resolver depois do almoço? Eu tô aqui contigo, mas eu não tô aqui contigo. Eu tô pensando o que eu vou fazer depois que eu não sair daqui. Eu não tô curtindo esse momento. E isso começa a me gerar uma ansiedade. Gerando uma ansiedade, a gente termina aqui, eu vou ali buscar ver se tem um docinho. Uma padaria aqui perto, alguma coisa. Por quê? Porque eu preciso suprir essa ansiedade, esse sentimento que eu tô sentindo. Então, de novo, a gente caiu, que começou lá nas minhas emoções. Não começou aqui. Uhum. Ou assim, já te aconteceu, tu tá super bem. De repente, tu começa a dar ai, não sei, tá me dando uma ansiedade, um negócio estranho, vou tomar uma aguinha. Daí não é aguinha, né? Então, ou eu acessei algo lá, alguma situação que eu vi na TV, que eu tô passando aqui, que, né? Mexeu com as minhas emoções. Ou, também pode acontecer que é o quê? Essa pessoa, ela já entrou num campo em que ela não nutre mais o corpo dela. Não entra mais as vitaminas, não entra mais os minerais, não entra a água. As pessoas não tomam água. Uhum. Tu tem noção? Mas tomam uns 200 de chope. Entende? E a água é vital. Tu fica uns dias sem comida, mas vai ficar sem água. Não fica. Então a pessoa, ela tá tão desnutrida do que realmente precisa, que essa ansiedade, ela vem ou de uma forma emocional, ou de uma forma de deficiência nutricional, e o pior é quando vem os dois. E aí, espiritualmente também afeta. Não, daí já tá. Quando a pessoa tá nesse nível aqui, você já sabe que mentalmente ela tá perturbada e espiritualmente ela tá sem conexão nenhuma, praticamente. Porque essa desconexão que eu falei lá no início é literalmente uma desconexão de quem eu realmente sou, Exato. Da minha identidade original. Exato. Porque afinal, como a gente vem do pai, da mãe, da herança genética, da ancestralidade, a gente também vem com missões espirituais, pelo menos eu acredito nisso. E dentro disso, se o meu corpo não estiver saudável, eu não consigo executar minha missão. Okay. Outra, se o meu corpo, ele é o templo, né? A casa de onde o meu espírito mora, se eu não cuidar bem do meu corpo, automaticamente eu não tô cuidando do meu espírito. Meu marido tem algo que ele fala e eu acho muito profundo. Ele pergunta assim, você acredita que você é a imagem e semelhança do Criador? Aí a maioria das pessoas dizem sim. Sim. Fecha os olhos e imagina. Se você tá aí, fecha os olhos agora e imagina como é o Criador para você. Porque eu tenho uma imagem, a Nai tem outra imagem, você tá nos assistindo tem outra imagem. Imagina aí, por um segundo assim, a imagem do Criador para você. E aí quando você volta, Nai, você pensa assim, se o Criador é esse que eu vi, você é a imagem e semelhança dele? Como que você imaginou ele? Eu enxergo ele na figura de um homem. E como é que é esse homem? Ele é brilhante, ele é grande, ele é saudável, ele é... eu digo brilhante porque eu vejo uma luz gigante. Ele tá nele. acima do peso? Não. Ele tá doente? Não. E aí a pessoa geralmente está. Então essa imagem e semelhança, ela não é compatível. Então é sinal que você não tá sendo quem ele trouxe você para ser. É uma análise muito simples. Fecha os olhos, imagina o Criador. Você não é essa imagem que você viu dele, você não é nem semelhante, porque a imagem é semelhança. Você não é semelhante, tá errado. Se as pessoas olham para você e não vê brilho, não vê alegria, não vê saúde,
tem algo errado. Ou você está sendo alguém que alguém quer que você seja, pode ser, né? Pode ser. Minha mãe quis que eu fosse tal coisa, o meu marido quer que eu seja tal coisa. Mas se você começar a parar, e de manhã assim, ó, eu levanto e da minha casa eu tenho uma vista de Privilegiada. Mato, céu, mato, né? E eu levanto, quando eu abro os olhos já agradeço. Uma das primeiras coisas que eu modifiquei nesse período ali. Primeira coisa, gratidão. Pensa se no próximo ano que a gente começasse a acordar só com o que a gente agradeceu durante esse ano. Quanta coisa a gente não ia levar? Muitas. Né? Então, o primeiro passo é a gratidão. É trazer essa gratidão por estar aqui, por estarmos vivos, por estarmos tendo essa oportunidade. Porque por mais que eu errei, ele me deixou viver este dia para fazer um pouquinho melhor. E amanhã, vamos ver. Não sei. Mas eu vou aproveitar o hoje, o agora, o presente. Então a gratidão foi uma das primeiras coisas que eu tive que trazer para minha cura física, para minha cura mental e para me aproximar. Então eu levanto de manhã, já agradeci lá na cama por ter acordado e vou para a janela. E na janela eu olho e começo a agradecer. Obrigada pelos meus olhos, obrigada por eu ter levantado respirando, obrigada por eu ter levantado, porque uma vez eu não conseguia nem levantar. E que engraçado, né? Às vezes as pessoas precisam chegar à beira quase de uma morte. Foi o meu caso. Pra poder começar a olhar pra vida de outra forma. E aí a gente pode ser pelo amor. Por que sempre tem que ser pra dor? Porque é uma cultura colocada atrás de nós. Dos nossos pais, de guerras, de muita coisa, né, Nay? E aí parece que a gente tem que estar guerreando todo dia. E não precisa mais. O tempo da guerra acabou, né? Já acabou. Já acabou. Já acabou. E a gente pode ser leve, a gente pode ter... E a gente vinha conversando sobre isso, né? Nós podemos ser mãe, nós podemos ser empresárias, nós podemos prestar um serviço social. A gente já pode ter tudo. Nós podemos ter tudo que a gente quiser em harmonia. E em abundância. Em abundância. Então até a minha agenda mudou, né? Hoje eu fico 3 vezes por semana em casa Tem de fila manhã. Gente, a agenda dela tá com fila de espera, Sim, tá? tava falando pra ela. Tem pessoas me esperando. Já tenho gente agendada pro ano que vem. Tudo pro ano que vem, né? Agora é tudo pro ano que vem. Por quê, Nay? Porque eu não vejo essa pessoa só como uma pessoa que tá ali acima do peso, né? Eu não gosto da palavra gordinho, entendeu? Uma pessoa gordinha que chegou pra mim. Quando a pessoa chega, eu quero olhar dentro dos olhos dela, eu quero ver o que tem aí nessa tua caixinha. E aí a gente vai mexendo, para poder fazer com que ela comece a se enxergar de novo. Porque essa pessoa acima do peso... Que o peso não é o problema. O peso não é o problema. Não é, é o mínimo. E a gente diz pra pessoa sempre assim, o peso vai ser uma consequência de todas as outras coisas que você vai mudar. Então, é por esse passo que eu vou, sabe, Nay? De trazer pra ela que tudo bem, que ela chegou até ali, que ela não tem que trazer a culpa, não tem que se chicotear, porque muitas e muitas vezes tem choro lá na minha cadeirinha, eu brinco na minha cadeira do pensamento. Porque a gente começa a mexer em questões que ela talvez não tinha se dado conta. Ou ela tá ali e tem uma pessoa atrás dela dizendo assim, não, mas tu tá assim porque tu é uma relaxada, tu é uma desorganizada, tu é um não sei o quê. E aquela pessoa, ela vai, sabe, se encolhendo. O meu trabalho é o quê? É pegar aquela pessoa que tá bem encolhidinha e fazer ela aflorar. Ela vê que ela pode mais, que ela pode se olhar no espelho e ela pode se sentir bem de novo com ela mesma. Mas isso não é só uma questão de peso. E leva tempo. E tem que ter paciência consigo mesmo. Eu digo resiliência, pra mim não existe melhor palavra. E tem uma coisa que eu te vejo falar bastante, que é a questão do linear, né? Nós não somos lineares, o nosso coração tá sempre tu. E às vezes a gente quer ser linear na alimentação, na atividade física, assim. Não, se não for 100%, então não faço. O linear, ele leva a um campo de morte. Porque tudo que parou de bater, quando chegar no zero, tipo o nosso cronômetro, literalmente morreu. Então a nossa vida é feita de altos e baixos e ela precisa ser assim para que a gente possa evoluir. Então o que eu tento nesse programa, que é o Corpo e Mente Sã, é poder pegar na tua mão e naqueles momentos que você não tá tão legal, diz, te respeita, vamos lá.
vai no teu processo, vamos devagarzinho, vamos retornar aqui de novo. Bom, quem sabe a gente faz aquela desintoxicação de novo para ver se tu consegue de novo começar a te cuidar. E aí nesse volta um pouquinho, vai um pouquinho, volta um pouquinho, quando tu vê, tu vai. Vai, e fica assim, ó. E fica assim. E não é porque eu tô no peso que eu também não tenho, né, Nay, os meus que mulher efeitos, que não tem. né? E que mulher que não tem. Então eu defendo que a vida é um equilíbrio. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se eu quero ter um corpo saudável, um peso saudável, uma mente saudável, quero olhar para vocês e que vocês vejam um brilho no meu olho, eu tenho que fazer boas escolhas todos os dias. E no dia que eu fizer as más escolhas, que a gente vai numa janta, a gente gosta de tomar um vinhozinho, né, Nay? É muito de uma bom. comidinha gostosa, né? E às vezes mais calórica, que vá prejudicar o nosso sistema. No outro dia eu dou uma compensada. Eu tomo um pouco mais de água, por alguns dias eu já cuido mais da alimentação e pronto, tá tudo certo. E às vezes as pessoas elas não vêm fazer algo pra melhorar porque elas acham, meu Deus, nunca mais vou poder comer a pizza. O X que eu gosto, o cachorro quente. Não, você pode tudo que você quiser. E eu nunca digo assim, isso é proibido. Não, não é proibido. Você apenas vai escolher comer isso aqui hoje. E me diz uma coisa que a gente está se encaminhando para o final. Quem quiser agendar contigo para 2025, pois como então. é que faz? Depois do dia 10 de janeiro, tá? Vocês podem me contatar. Eu não sei se a gente posso falar o WhatsApp. Claro, deve. Vocês podem me contatar por via WhatsApp, né? Então, meu número é 54991988203 ou pelo meu Instagram, que é @sandiamelo. Vou ter um prazer enorme de poder receber vocês lá e a gente poder ter essa comunicação. Porque o primeiro passo, né, é sempre o quê? Vai lá, faz uma avaliação, toma um chá comigo, tá? Para todos que disserem que vieram a partir desse programa maravilhoso, essa avaliação vai ser totalmente gratuita, vai ser um presente Olha que eu vou estar dando. Vai lá, a gente conversa, vê como é que você está, vamos ver o que é que está acontecendo aí. E a partir daí, juntas, a gente traça um caminho. Porque somos únicas, não somos iguais. Então, eu procuro fazer sempre coisas de forma individualizada. Então, muito obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu depoimento. Pelo convite. Para todos que ficaram aqui até agora, meu muito obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco mais também do meu trabalho, eu vou deixar o meu @, assim como eu vou deixar o da Sândia na descrição do vídeo, que fica mais fácil também de vocês nos encontrarem, mas é @Nayara C. Passos. Eu trabalho com métodos, atendimentos individuais, constelações familiares, também trabalho de uma forma única, então depois do nosso primeiro encontro, e eu super indico, porque eu faço parte desse processo. Então, eu acredito muito nesse ser único, né? Nesse ser que tem a sua história e precisa ser olhado com todo carinho e com todo cuidado. Então, meu muito obrigado, boas festas para todos, para todas, e nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.